Olá, irmãos, tudo bem com vocês? E hoje nós continuamos falando sobre doutrinas bíblicas. Hoje tem bastante versículo para vocês lerem em casa. Hoje nós vamos ler Mateus 18, do 15 ao 19. Se teu irmão pecar contra ti, vai, arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Aqui quem está falando é Cristo, nos ensinando como se deve tratar um irmão culpado, segundo o título do texto. Acontece, irmãos, se há algum irmão culpado de alguma coisa, e no caso aqui ele está falando, ele pecar contra você, no caso, entendeu? A culpa seja contra você. Você vai lá e conversa com o irmão e tenta acertar com o irmão sobre aquela situação que te incomodou, contra aquela situação que te machucou. Se ele não te ouvir, aí você vai pegar mais 2 pessoas como testemunha. Isso é doutrina cristã, quem ensinou foi Cristo, esse aqui, tá bom, irmãos? Isso daqui faz parte da santidade, para manter a unidade da igreja. Você pega 2 pessoas e vai conversar com essa pessoa que foi a culpada. Se não atender e recusar, se ele recusar a ajuda dessas 2, mas essas 2 pessoas tem que falar com a igreja, abertamente. Não fazer fofoca, é diferente, mas ir diante de toda a igreja e contar o ocorrido. Se ele recusar ouvir a igreja, você pedir ajuda à igreja e a igreja ir lá conversar com ele, que aí são mais pessoas, Isso é o último caso, tá, irmãos? E a igreja não conseguir convencer esse irmão, é para considerar ele gentio ou publicano, No caso aqui, é como se a gente tivesse considerar ele praticamente um não cristão, em outras palavras, nos dias de hoje. Porque ele não quer ouvir, ele não quer se arrepender do que ele fez. Todo mundo, você já falou com ele sozinho, já falou com 2 pessoas, usou 2 pessoas para falar com ele, já usou a igreja toda e não adiantou. Ele já escolheu o que ele quer. Uma outra coisa também que eu vou deixar versículo, eu não vou falar aqui para vocês, é a tolerância que nós devemos ter com o outro, que fica em Romanos 14, do 1 ao 13. Em Romanos vai ensinar que nós devemos tolerar o irmão. E aqui em Romanos, irmãos, ele vai dizer que nós devemos tolerar o irmão, porque tem uns que acreditam que pode comer isso, não pode comer aquilo, que cada um tem uns irmãos que têm as suas manias e a gente deve tolerar esses irmãos, ok? A gente não tem que brigar e bater de frente. Então, se você tem a sua linha, de raciocínio, se você, não, tocar nisso, mas fazer isso, não tire a liberdade do outro. Tolere o outro porque o outro pensa diferente de você, porque aí a gente traz unidade. Se você não faz porque você acha que não é santo, fique com você, não leve briga, não brigue com ninguém à toa, sem necessidade. Temos que ter tolerância com os outros, ok? Mesmo que aquele seja diferente de você. Aqui em Gálatas, do 6, do 1 ao 10, vai ensinar pra gente como nós devemos corrigir aqueles irmãos que estão em pecado. Nós já falamos como Cristo deu o exemplo de como a gente tem que fazer, conversar e tudo mais, para que a gente corrija o irmão com espírito de humildade. Nós vamos ler outros textos também que fala que nós devemos corrigir os nossos irmãos com espírito de humildade, mansidão e amor. Então, assim, irmãos, nós não podemos ser arrogantes e colocar o dedo na cara da pessoa e gritar com a pessoa que a pessoa está errada, que ela fez de errado, e acusar a pessoa, porque isso não é cristão.
A santidade cristã, na doutrina bíblica cristã, nós corrigimos o outro irmão, corrigimos, mas com espírito de humildade. E aqui é interessante que ele vai falar que depois que você corrigir, cuidado para que você não caia no mesmo pecado, ou seja, nós temos que estar conscientes como cristãos que nós ainda somos seres humanos e podemos cair no mesmo erro que os outros. Por isso também que a gente também tem que ter humildade, porque o próximo pode ser a gente, somos seres humanos, né? Fazer o quê? Então, irmãos, aqui por hoje nós falamos que como devemos tratar um irmão culpado. Segundo Mateus 18, do 15 ao 19, Cristo nos ensina isso, falar com ele, falar com mais 2 ou 3 testemunhas, falar, né, com a igreja, se a igreja não conseguir resolver, ter ele como uma pessoa não cristã, a ser tolerante com pessoas que veem a santidade de forma diferente da gente, porque a gente não pode impor a nossa santidade para ninguém. Isso é falta de santidade. Você querer impor aquilo que você acha que é santo, que deixa de ser santo e que não está às vezes nem escrito na Bíblia, mas é uma coisa pessoal sua. Não faça isso. Isso é falta de santidade, ok? Vamos ter que ter tolerância. Romanos 14, do 1 ao 13. E como a gente pode corrigir um irmão? Vocês vão aprender isso em Gálatas 6, do 1 ao 10. Aqui hoje nós terminamos falando de doutrinas bíblicas, como deve ser um cristão de verdade, onde está a verdadeira e a falsa santidade. Fiquem em Cristo então, irmãos, e até o próximo vídeo. Tchau!